Graça e paz, amados. Bom dia para todos. Aqui é o Maurício Rodrigues do canal Eterno Propósito. Peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha, nos acompanhar, compartilhar os vídeos, examinar, deixar o seu comentário, ok? A sua dúvida que responderemos. Quero estar falando aqui hoje, irmãos, sobre um pouco sistema religioso. Um assunto importantíssimo, ok? Para os nossos dias hoje, principalmente, ok? Não podemos deixar de falar desse assunto, ok? É um assunto considerado polêmico, mas de extrema importância e urgente para estar falando. Claro, com bom senso, com sabedoria, tendo em mente, né, o entendimento de nunca generalizar, porque tem pessoas fora do sistema religioso, tem pessoas dentro do sistema religioso, e ambas, né, se viver a vida que Cristo ensinou, porque o evangelho é cruz, é renúncia, ok? Ao mesmo tempo, a simplicidade do evangelho, como Cristo disse, nisto conhecerão que são os meus discípulos, nisto que? Se amardes uns aos outros. Então tem pessoas fora do sistema religioso, ok? Fora de denominações, que se reúnem em grupos pequenos para aprender a palavra, para louvar a Deus, para estudar a palavra, para orar junto. Grupos pequenos, em família, que amam o próximo, que anunciam a palavra na sua vida, amando o próximo, ajudando a quem precisa, né, de acordo com as suas condições naquilo que pode. Ok? Então tem pessoas temente a Deus dentro no sistema religioso, de denominações, ok? Congregando ali em denominações, em templos feitos por mão de homens, mas que são temente a Deus, dentro do seu limite de conhecimento, das coisas, enfim, mas são temente a Deus, amam o próximo, ora pelo próximo, pelas pessoas, enfim, e dão um bom testemunho. Então, não podemos generalizar, ok? Assim como também tem pessoas fora do sistema religioso que está buscando, né, essa vida, praticando essa vida, tem um temor a Deus, continua seguindo a Cristo, mas pessoas de dentro do sistema ainda insistem em criticar, em julgar as pessoas que saíram de denominações do sistema religioso. Infelizmente eles criticam, eles têm esse preconceito e diz que a pessoa não é a igreja, não faz parte mais do corpo porque abandonou a igreja, porque na mente deles abandonar a igreja é sair do sistema religioso, é sair da denominação que ele frequenta, do grupo dele, né, da religião que ele faz parte, da denominação, da placa, do ministério que a pessoa ali faz parte. A pessoa sai, abandona e decide seguir a sua vida, a tua fé em Cristo. Fora dali, as pessoas julgam e criticam, porque a gente tem que parar e pensar, né, usar o bom senso, ter paciência com esse tipo de pessoa, porque elas ainda não alcançaram essa maturidade, os olhos dela ainda não abriu, ela não tem esse entendimento do que é o sistema religioso, né, do conhecimento da palavra de Deus, que há pessoas que estão se libertando e saindo para viver o reino, né, fora de denominações, mas vivendo em Cristo, buscando viver em Cristo, ainda lutando, temendo a Deus, temente a Deus e amando o próximo e vivendo em justiça, em santificação, ok? Então eu quero estar falando aqui sobre sistema religioso, trazer esse alerta, coisas que tem nas denominações, no sistema religioso, na maioria, né, na grande maioria das denominações, tem ou pelo menos algumas coisas do que eu vou falar aqui. Algumas tem todas essas daqui, algumas não tem todas, mas tem algumas, enfim. Então você vai se identificar, né? Se você faz parte de algumas denominações, você vai entender o que eu estou falando aqui, né? E você vai ver que eu não estou mentindo, que eu não estou inventando nada, que eu não estou falando coisas da minha cabeça, ok? É coisas que a gente vivemos, vimos, ouvimos e vemos até hoje. Ouvimos até hoje acontecer, infelizmente, ok? Vamos lá. Eu quero já antes ler esse texto aqui que é muito importante.
né? Fica com esse texto, essa meditação na tua cabeça. Eu vou ler aqui, meditar um pouquinho, depois vamos falar as coisas que tem no sistema religioso. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 5, e vamos ler o versículo 6 em diante também um pouquinho. Vamos lá. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-vos ousados em Deus, em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Medita nisso aqui. Para falar o evangelho de Deus com grande combate. Então tem pessoas, eu vou falar um pouquinho aqui, tem pessoas que elas não têm a visão que você tem, o entendimento que você tem da palavra, das coisas do evangelho, das coisas que estão acontecendo no sistema, não tem o teu chamado, porque tem pessoas que pensam que o chamado dela tem que ser o mesmo que o seu, enfim, que você tem que agir da maneira que ela age no serviço do reino, enfim. Não é assim, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que elas não falam o evangelho de Deus com grande combate. Pessoas, elas param ali, anunciam ali, fala do amor de Deus, de Cristo, do evangelho, enfim, pega algumas coisinhas ali, acolá, alguns profetas, pá. Só que ela não combate, ela não tem essa ousadia, essa coragem para combater os erros, as heresias, os enganos no corpo de Cristo. Não tem essa ousadia de combater, né, as heresias, os ensinos errados, os falsos profetas, os fraudulentos, os charlatães, os que fazem comércio da fé, os enganadores, os falsos profetas, os lobos. Ela não tem esse combate. Ela evita esse confronto, esse combate. A ficar falando sobre isso. Tudo bem, quer evitar? Não quer combater as heresias? Ou não tem entendimento, sabedoria, não tem desejo de buscar, enfim, de se posicionar, de colocar eis-me aqui, Senhor, de estudar, não tem essa coragem? Não atrapalhe quem tenha. Não tente dar sugestão, tenta se meter ou atrapalhar, né, aqueles que se posicionaram, que estão na brecha para Deus usar, para alertar o corpo, a igreja, o povo, acerca dessas heresias, das enganações, dos falsos profetas, dos ensinos errados no meio da igreja. Então, não tenta, não atrapalhe, ok? Deixa o reino de Deus avançar. Deixa quem quer fazer, né? Quem quer buscar restaurar a igreja, o corpo de Cristo, restaurar a verdade, quem quer combater as heresias, fazer, ok? É a melhor coisa que você faz. Então, vamos lá. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados, isso aqui é muito importante, versículo 3, a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus. Isso aqui tá ligado, o contexto aqui tudinho que eu vim falando. Porque pessoas são covardes, medrosas, não querem o confronto, não querem a polêmica, não querem o combate, evitam, porque são covardes. E sendo covarde, medrosos, eles vão buscar sempre agradar a homens. Ok? Eles vão sempre buscar agradar a homens. Mas Paulo está aqui, mandando essa carta para Filipe, está dizendo, assim falamos, não como para agradar aos homens. Tá entendendo? Mas a Deus, que prova os nossos corações. Isso aqui é importantíssimo. Se eu buscar ficar agradando aos homens com bajulação, com certo tipo de mensagem, né? Aquilo que o povo gosta de ouvir, fazendo, dando aquilo que o povo quer, o que o povo gosta de ouvir, eu vou estar agradando aos homens e desagradando a Deus. E Deus prova os nossos corações nisso. E Deus nos prova. Ele envia pessoas, prepara a circunstância, situações ali são preparadas, te dá um tema para você pregar, alguma coisa, isso, aquilo, aí te fala, ó,
mas você aqui tem que coisar assim, tem que andar conforme a música. Deus está te provando no teu coração. Deus está provando no teu coração para ver se você vai buscar agradar homens ou agradar a Deus. Então Deus prova os nossos corações na verdade, em busca da fidelidade da palavra. Como é que nós vamos anunciar o evangelho? Se nós vamos falar do evangelho de Deus com grande combate. Então Deus prova os nossos corações. Se a nossa exortação ela vai ser com engano, e com imundícia, com fraudulência, Deus prova os nossos corações. Tá entendendo? Versículo 5. Porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeira, nem houve um pretexto de avareza. Deus é minha testemunha. Vou ter aqui outra tradução, aqui o versículo 5. Olha que maravilha. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Então vamos lá. O que nós vamos ver no sistema religioso, irmão, é muitas pessoas mesmo, com linguagem de bajulação, com intuito gananciosos, um pretexto de avareza. É o que mais tem no sistema religioso, principalmente nas denominações grandes, de muitas pessoas, principalmente ali, ok? Continuando aqui. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Agora vamos aqui para falar no sistema religioso. Na maioria das denominações você encontra essas coisas. Barganha. Barganha, meu, pode-se falar de duas formas aqui. Barganha tem seus métodos. Primeiro ponto aqui sobre a barganha é: faça algo para Deus, faça um sacrifício para Deus, que Deus quer, faça algo para Deus que Deus vai te dar algo. Isso é fazer barganha, isso é barganhar com Deus. Não existe isso. Isso não é o evangelho verdadeiro. Isso é anátema, isso é nocivo. O que mais nós vemos praticamente quase em todas as denominações, tanto nas grandes quanto nas pequenas, é líderes, né? Pessoas sem entendimento, ou pessoas até com entendimento mesmo, propositalmente faz isso. E tem aquelas que são entendimento, são papagaios, que repete tudo que ouviu por aí e vai repetindo, replicando, passando para o povo, fazendo barganha, ensinando barganha, pessoas barganharem com Deus, de dar algo para Deus, como se Deus precisa de algo para poder retribuir, dar à pessoa. Que isso, irmãos? Não existe isso. Olha um texto aqui importantíssimo. Romanos 11, 34, 36. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Irmão, não existe no evangelho, não existe barganha. Não existe barganha. No sistema religioso existe isso. Barganha. Faça algo e Deus vai fazer algo por você. Não, irmão. Não existe isso. Ensinar as pessoas a fazerem sacrifício, esperando algo em troca, algo de Deus. Eles fazem isso com maus intenções. Os falsos profetas, os gananciosos. Olha, faça um sacrifício aqui, faça a prova com Deus. Dê isso para Deus. Faça um voto aqui. Faça a prova com Deus que Deus vai te abençoar. Não. Vê muitas pessoas fazendo isso, várias provas, sacrifício, voto, isso, aquilo, e não recebe nada de Deus. Não recebe não é porque porque Deus não quis dar isso, aquilo, não. E tem aquelas pessoas que recebem, mas não é porque está fazendo um sacrifício ou fez uma oferta, um voto com Deus, a pessoa recebe, é abençoada em algo, ganha algo na justiça, sai alguma benção ali para ela, consegue uma porta de emprego, consegue algo,
pensa que foi o sacrifício que ela fez, pensa que foi a campanha que ela fez, porque campanha também é um método de barganha com Deus. Ó, se você cumprir a campanha, fazer a campanha aqui, tantas voltas, isso aqui, essa campanha da prosperidade, Deus vai te abençoar. Seja fiel na campanha que Deus no final dela vai te abençoar. A pessoa vai para a campanha inocentemente ali, pá, enfim, é ensinado isso para ela, aí de repente ela ganha uma bênção. Ela é abençoada por Deus, acontece algo na vida dela. Ela pensa que foi pela campanha que ela fez. Não foi, irmãos. Não foi. Aquilo ali é algo que já estava para acontecer na vida da pessoa. Porque na vida de outra não acontece. A pessoa vai, faz a mesma campanha e não recebe nada no final da campanha. Ou nos dias depois da campanha, algum mês depois. Não recebe nada. Ficou a mesma coisa. É outra pessoa sair. É porque a pessoa já tinha ali, já tinha algo assim, programado para acontecer. Só deu entrada em alguma coisa e de repente saiu ali. Enfim, acontece coisas da vida, irmão. Tá entendendo? Então esse negócio de barganha com Deus sai fora, não é negócio de evangelho. Outra maneira, outro método de as pessoas fazer barganha, tá, com o nome de Deus, com o evangelho, é pelo medo. Porque pelo medo, eles, o que eles fazem? Os lobos, os falsos profetas, eles injetam medo nas pessoas, usando texto isolado, fora do contexto, em outra época, mete medo nas pessoas, geram medo para as pessoas ali, né? Após ser injetado medo, eles conseguem extrair a obediência desses fiéis. Por medo, as pessoas acabam obedecendo, os fiéis acabam obedecendo. Tudo que tal líder religioso, falso profeta falar, pedir, mandar. Então, isso não é de Deus, barganha. Charlatanismo, charlatão. Charlatanismo, irmão, charlatães é aquele que explora a boa fé do público, das pessoas, dos ignorantes, porque da pessoa que tem discernimento, que tem bom senso, daquelas pessoas que usam o cérebro, que usam um pouquinho de raciocínio, que é sóbrio, que examina as escrituras, eu duvido os charlatães, os falsos profetas, enganar, conseguir explorar. Não consegue, irmão, de jeito nenhum. Portanto, irmão, o discernimento, o conhecimento da palavra, o bom senso, usar o cérebro, o raciocínio, pensar um pouquinho, examinar as escrituras, você evita muita coisa. Você consegue ser muito mais saudável, mais leve. Você consegue identificar erros, heresias, ensinos errados, manipulações. Consegue identificar o falso profeta, o ensino errado, o ganancioso, o avarento. Esse ensino não é de Deus. Isso aqui não tem nada a ver com o evangelho. Isso não tem base nas escrituras. Eu tô fora. Você consegue identificar, porque você é beriano. Você tem discernimento, você examina as escrituras. Agora aquelas pessoas que não examinam, não conhecem nada, conhecem meia dúzia de textos na palavra, infelizmente, por causa da preguiça. A pessoa fica a semana toda, o dia inteiro, né? Correria, trabalho, pá, isso, aquilo, a internet, redes sociais, Facebook, TikTok, lá, e não examina as escrituras, não estuda, não busca entendimento, não examina. Não busca ser beriano, vai para os cultos, nas denominações, vem um pregador de fora, vem qualquer um ali, só fala qualquer coisa, a pessoa, como não tem conhecimento, não estuda, não examina, vai ouvindo aquilo ali e vai comendo tudo. É morte na panela. É morte na panela, a pessoa não está nem identificando, está comendo veneno. Perigoso, é nocivo. Então, charlatanismo é isso, explora a boa fé do público, das pessoas. Charlatanismo é impostor, então não tem nada a ver com o evangelho. Outro ponto, endeusamento. Endeusamento. Ok? Endeusamento. O que é endeusamento? Endeusamento é os fiéis ficar endeusando o líder religioso, ficar colocando ele como Deus, como um ungidão, como o grande ungido de Deus. Quando a palavra diz que vós, lá em 1 João, as cartas de João, vós tem a unção do santo. Então, todos são ungidos do Senhor. Todos. Não tem, o líder religioso não é mais ungido do que você. Ok? O pastor, o evangelista, o presbítero não é mais ungido do que o fiel, a irmãzinha, o irmãozinho. Não é. Todos são irmãos. Os dons para a edificação do corpo que a pessoa recebe, diaconato, pastor, evangelista, presbítero, enfim, mestre,
É para a edificação do corpo. É um irmão mais maduro na fé, mais maduro no conhecimento da palavra, que tem um bom conhecimento, que tem um bom testemunho, que é cheio da sabedoria, cheio do espírito, mas não significa que ele é mais ungido que você. Irmão ali que tem o dom, né, o chamado, a vocação para a edificação do corpo, para ensinar, instruir, não para manipular, não para passar como um Deus, os cristãos ficarem endeusando a pessoa. Deusamento ele está ligado com o autoritarismo. Eu já vou até pular aqui já, depois a gente volta a ler isso aqui. Aqui, ó. Deusamento está totalmente ligado com isso aqui também. Autoritarismo. Porque no autoritarismo, o que é autoritarismo? O líder não pode ser questionado. Ele é, como eu te falei aqui no endeusamento, ele é o grande ungido de Deus. Ele não pode ser questionado. É o que dizem, né? Não pode questionar o líder. O que ele falou é a voz de Deus. O que ele pregou, o que ele ensinou ali é a voz de Deus. É o profeta de Deus, falou, então foi Deus que falou na boca dele. É bem assim que a palavra ensina, irmão? Não, não é assim. Paulo, um homem de Deus, ensinando, instruindo, pregando o evangelho de Deus, o reino de Deus, e os bereanos, mesmo assim, examinando as escrituras, para ver se aquilo que Paulo estava falando tinha base com as escrituras. E Paulo elogiou os bereanos, tá? Hoje, se você fazer isso diante de um líder, né, que é autoritário, que não aceita questionamento. É claro, o questionamento aqui, irmão, não estou dizendo para você ser mal educado, ignorante, bruto. Não, irmãos, arrogante. Você questionar com educação, com humildade, com amor. Chegar ali, olha só, esse ensino aqui que você falou aqui sobre esse assunto não é bem assim que a escritura diz, não. Vamos sentar, vamos estudar, vamos examinar aqui. Vamos ver aqui bem aqui na palavra aqui. Né? Você está disposto aqui a buscar entender, a gente estudar junto? Poxa, são pouquíssimos, olha, é quase impossível, mas acredito que tem algum líder que vai ter humildade de reconhecer, sentar com uma pessoa mais nova, uma pessoa até pouco tempo no evangelho, mas poxa, a pessoa é humilde, abriu o coração e Deus revelou, né, os mistérios do reino para essa pessoa e abriu os olhos dessa pessoa, deu entendimento, sabedoria para ele chegar ali, né, com respeito, educação, bom senso, questionar o líder ali, chamar ele no cantinho se tem certa amizade, né, tem acesso ali ao líder, vai na casa da pessoa, enfim, sentar com ele e depois conversar sobre alguns assuntos doutrinários, alguns ensinos da palavra, alguma doutrina, algum ensino, enfim, heresia, algum ensino errado, e ele buscar esclarecer para esse líder. Mas a maioria dos líderes são arrogantes, usam da posição, né, o status de líder, de pastor, de presbítero, enfim, para usar o autoritarismo. Não aceito ser questionado. Quem és tu? Aqui eu sou pastor. Ele inventa um monte de regra, tá? E a regra que ele inventou, falou, é de Deus, foi revelação de Deus, foi Deus que mandou e ninguém pode questionar. Mesmo você vendo na palavra, tem pessoas que vê, entendem, compreendem, sabem que aquilo ali não é de Deus, mas tem medo de questionar, de chegar, ó, fulano, ó, aqui, mostrar na palavra, sentar e conversar com educação, com humildade. Se a pessoa não quiser, o líder não quiser ouvir, não quiser receber, entender, aceitar, é com ele e Deus, você fez a tua parte. Mas tem que questionar. Mas infelizmente no sistema religioso você vai encontrar muito isso aqui, endeusamento, autoritarismo. Bajulação. Bajulação, irmãos. Supervalorização de famílias, de pessoas ricas. Por exemplo, tem uma denominação, ministério. Tem as pessoas pobres, as famílias pobres ali, que as ofertas dele, os dízimos em forma de dinheiro que eles pedem. Vamos fazer um estudo sobre isso também, para você compreender que não existe dízimo, ok? Na nova aliança, tá? Dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo aponta para algo muito mais sublime,
primícias para Deus, fala da nossa ressurreição e de nós não chegar de mãos vazias diante de Deus. O serviço no reino, as almas, o ensino do evangelho, enfim, todo o nosso trabalho no reino. E ressurreição. Cristo é a primícia dos que dormem, depois nós os que são de Cristo na sua vinda. Então não tem nada a ver com dinheiro. Dízimo no passado era porque tinha o templo, ok? Tinha um sacerdote, os levíticos da ordem de Levi, ok? Os levitas, que não receberam terra e eles recebiam o dízimo das outras tribos, das pessoas, para poder ter a manutenção no templo, ok? Para atender órfãos e viúvas também. A própria pessoa que entregava o dízimo também comia, participava, compartilhava com os órfãos e viúvas. Porque tinha o templo, tinha a casa do tesouro, para haver mantimento. Então, era uma lei, ok? Cerimonial, apontava para algo no futuro tremendo, mas não tem nada a ver com dinheiro. Era trigo, era alimento, era trigo, que existe na nova aliança hoje. Então tudo aquilo ali, a antiga aliança, era sombra que apontava para uma realidade. Então a aliança ela foi aperfeiçoada, porque a nova aliança ela foi aperfeiçoada. A antiga aliança foi aperfeiçoada pela nova, ok? Na graça, a generosidade, a oferta, a contribuição, a coleta, a oferta, a contribuição com alegria, de acordo com o que você pode dar de coração e com alegria. Não existe dízimo em forma de dinheiro, coisa nenhuma. Isso não tem base nas escrituras. Vão dizer, mas Mateus 23, isso aquilo. Mateus 23 ainda tinha um templo, ainda tinha sacerdote, ok? Ainda tinha órfãos e viúvas, ainda tinha a casa do tesouro. Então Jesus falou, não, pode dar os dízimos da hortelã, cominho, isso, aquilo. Então, e não era nova aliança ali, porque nova aliança, Jesus precisava morrer e ressuscitar. Aí sim começou a nova aliança. Jesus vivo ali anunciando o reino dos céus e anunciando a sua morte que ia ressuscitar no terceiro dia. Após a sua morte, sua ressurreição, está consumado, inicia-se a nova aliança. E ainda tinha um tempo de transição para as coisas começar a se ajustar, as pessoas começar a entender, enfim. Então vamos lá. Manipulação. Então bajulação é isso aqui. Nós lemos o texto lá, as pessoas com pretexto de ganância, de avareza, né, com intuito, né, de avareza, de ganância, são gananciosos, então fazem bajulação com as pessoas. Então a família dos ricos é bem recebida, recebe atenção, recebe cargos ali, funções, porque os gananciosos, os falsos profetas, os falsos pastores, os lobos, qual a intenção deles? Entrou uma família rica ali, que tem empresa. Poxa, o salário do cara, o cara tem empresa, ganha 100 mil, 200 mil por mês. O dízimo desse cara aqui, a oferta dele vai ser, meu Deus, vai ser muita coisa, vai ser muito dinheiro. Então, é muito, muito mais dinheiro pro bolso dele, para sustentar a vida de luxo dele, tá entendendo? Então ele vai tratar bem, vai fazer acepção de pessoa, vai dar cargo para essa pessoa, para a família dessa pessoa, vai estar sempre dando a maior atenção, né? E às vezes nem visita o pobre, a pobre coitada, a pobre ovelhinha, enfim, mas faz visita. Quando some por alguns dias, acontece alguma coisa na família dos ricos, da família rica ali, a denominação da pessoa, ele faz a visita, porque ele não quer perder a gordura, né? A lã, ele não quer perder a lã da ovelha. Um dinheiro que aquela família rica pode dar ali para a denominação desse pastor. Tá entendendo como é que funciona a bajulação? Isso tem no sistema religioso, na maioria das denominações. Tudo isso aqui que eu falei. Barganha, charlatães, endeusamento, bajulação, autoritarismo, manipulação. Manipulação é o poder de controle que eles gostam de ter sobre os fiéis. O que o fiel faz ou deixa de fazer, onde vai, onde deixa de ir, o que veste, o que deixa de vestir. Você pode botar uma roupa decente. Uma roupa decente, né? Não,
com modéstia, tá bem vestida com modéstia, tá elegante, não tá com sensualidade nem nada. Mas se não tiver de acordo com a regra, com o dogma, né, daquele ministério, daquela denominação, eles vão te criticar. Você vai ser mal vista. Você vai ser mal visto. Tá entendendo? Ah, tem denominação que não pode barba. Tem que fazer a barba, cara lisa. Não pode ter barba. Você deixa a barba crescer um pouquinho, tá crescendo um pouquinho. Já sempre tem aqueles que vão criticar, apontar isso, aquilo. Como se o evangelho fosse isso. Então, irmão, há muito preconceito, há muitos regra, sabe? Há muito dogma, regra, enfim. Então, manipulação não tem nada a ver com o evangelho. É perigoso também. É nocivo, faz mal, entristece pessoas, enfim, deixa pessoas desconfortáveis. Então, isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é coisa do sistema religioso criado pelo homem, regras criadas pelo homem. Misticismo e amuletos. Nossa, isso aqui tem muito em igreja neopentecostal e pentecostais, né? Em ministério, em denominações que são neopentecostais e pentecostais. Praticamente em todas elas. Misticismo e amuleto. É vassoura ungida, é lenço ungido, é fogueira santa, é colher de pedreiro, é um tijolinho, é a água benta, falam da água benta, fala de idolatria do catolicismo, da igreja católica, mas cometem a mesma coisa, sem perceber. A pessoa pega um voto, isso aqui é misticismo, é amuleto. A pessoa pegar um voto de tua denominação, esse voto não sei o que, botar o voto, carregar o voto na carteira, voto de livramento, voto não sei o de que lá, voto do sangue de Jesus, voto da quebra de maldição, e anda com aquele voto, um pedaço de papel, na carteira, achando que aquele voto ali vai livrar, vai guardar ele, não é o voto que te guarda. Não é aquele voto ali, aquela campanha que você está fazendo, aquele voto que você está carregando na carteira, que está te livrando e te guardando. Isso não tem nada a ver com o evangelho, misticismo. Isso é paganismo. Isso veio do paganismo, misticismo, amuleto. Isso é querer misturar a fé. Isso é querer dar uma mãozinha para Deus, achando que Deus precisa de misticismo, de amuleto. A fé em Cristo, ela basta, é o suficiente. A fé em Cristo, a graça, a fé na palavra. Não precisa misturar. Não precisa de amuleto, misticismo, eu querer dar uma ajudinha para, sabe, tonificar, talvez aumentar a fé, entre aspas dizendo, né? Eu só vou acreditar, agora com esse voto na carteira, agora eu sei que Deus vai me livrar. Ué, sem esse voto no papel, voto do livramento na carteira, você não tem fé que Deus te livre, te guarda, não? Agora com voto, um pedaço de papel, agora eu tô seguro. Que isso? Isso é fé saudável? Isso é uma fé lúcida? Isso é uma fé pura do evangelho? É uma fé verdadeira? Não é. É misturada, é místico, misticismo. Vem do paganismo. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Deixa isso, abandona isso. Se você é do sistema religioso e acredita nessas coisas. Amuletos, pegar pedaço de papel, colar na porta da tua casa, na janela, colar coisa no carro, achando que aquilo ali vai te livrar e te guardar. Não, mano. O que te livra e te guarda é a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Você andando em obediência, temor a Deus. E mesmo se acontecer alguma coisa, permissão de Deus, né? Deus não quis intervir. Enfim, toda honra, toda glória seja dada a Ele. Então, misticismo, amuleto, tá? Água, tem outras coisas mais. Foto. Quem disse que eu preciso pegar foto de algum parente meu, levar para a denominação, para o culto, para a reunião, botar em cima da mesa, dar para o líder, para um pastor, para um irmão, para uma irmã orar? Toma aqui, ora pela essa foto aqui, e Deus vai estar livrando e guardando. Eu estou dizendo para a pessoa, ou para Deus, que Deus não conhece tal pessoa. Eu preciso levar a foto da pessoa, eu preciso levar a chave da pessoa, eu preciso levar uma camisa da pessoa, algum objeto da pessoa, porque para Deus ver, eu não conhecia essa pessoa não. Então,
Traz aqui algo para mim dela, para me poder abençoar, livrar essa pessoa, abrir uma porta de trabalho para ela. Que é isso, irmão? É tanta ignorância, tanta cegueira espiritual, e tantos líderes, tantas pessoas pregando, ensinando isso, enganando o povo. Pessoas, eu fico mais admirado de pessoas que não tem nem essa intenção, mas porque aprendeu assim e vai papagaiando, replicando isso, e não examina as escrituras. Tem pessoas anos, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos nisso, fazendo a mesma coisa, não evolui, não cresce no conhecimento da palavra, no entendimento, e continua nesse mesmo erro, nessa mesma heresia, continua seguindo o misticismo. Deus não precisa de foto de pessoa nenhuma na mesa ali, no púlpito, né, na tribuna, no púlpito da denominação, numa mesa separada, em foto, objeto de pessoa. Deus conhece cada pessoa na face da terra. Ele é onisciente, ele é onipresente. Ele conhece todas as pessoas. Ele sabe o nome de cada uma. No tempo dele, no momento dele, ele quiser abrir uma porta para a pessoa, ele providencia, claro, não vai ficar providenciando, abrindo porta para preguiçoso, para quem não quer buscar trabalho, para quem não levanta cedo, para quem não faz um currículo, não busca fazer alguma coisa, um curso, se aperfeiçoar, não corre atrás. Vai ter com as formigas. Aí parentes fica levando foto, fica levando objeto, chave, carteira de trabalho da pessoa para Deus. É misticismo. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Negócio de amuleto, misticismo. Isso nunca existiu no evangelho. Isso não tem base bíblica nas escrituras, esse tipo de coisa, para a pessoa ficar fazendo isso. Tá vendo a ignorância, a falta de conhecimento das pessoas? Tá vendo porque é importante, é oportuno falar isso? Continuar falando sobre isso nas igrejas, nas denominações, nas reuniões, na internet, nas redes sociais, por máximo de pessoa possível. Porque tem muitas pessoas nesse engano, infelizmente. Politicagem. Isso aqui tem algumas denominações também, principalmente nas Assembleias de Deus, porque tem muitos políticos lá, né? Falsos pastores, lobos, gananciosos, misturado com política. Politicagem, fazem politicagem nas denominações com os fiéis da igreja, exigindo os votos dos fiéis da igreja para tal candidato, porque o candidato, se você não sabe, o tal líder, o pastor da sua denominação, teu líder religioso, ele já negociou, já está tudo armado, tudo esquematizado com tal candidato, deputado, vereador, prefeito, enfim, senador, já está tudo esquematizado para esse candidato dar um trabalho para o filho, ou para a filha, ou para a esposa, ou para a irmã desse pastor no gabinete, para dar tantos mil para a pessoa, para dar materiais, para dar um terreno, para ele construir mais uma denominação do seu império, para enganar mais pessoas. Então, politicagem, enganando os fiéis. Separatismo, já estamos terminando. Separatismo, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é importantíssimo, irmão. Mas é importante falar sobre isso. Separatismo, tem muito isso, irmãos, nas igrejas hoje. O preconceito, separatismo. Tem denominações que irmãos de outras denominações não podem ceiar, participar da ceia ali, que eles fazem na denominação. É de outra denominação, não pode ser ali em outra denominação. Tem denominações que proíbem os seus fiéis, seus membros, de irem visitar outras denominações. Tem denominação, se a pessoa sai dali, vai para outro lugar, ele é amaldiçoado, né? Eles dizem, não, lá não tem Jesus, lá não tem a verdade, aqui nós temos a verdade, aqui tem a salvação. Como se alguma denominação fosse detentora da salvação. Como se alguma denominação tivesse o controle, o domínio do reino de Deus, do reino dos céus. Primeiro que Jesus não criou, não mandou criar nenhuma religião, nenhuma denominação. O que Jesus criou, fundou, foi discípulos que seguissem os seus ensinamentos. Nisto saberão que sois meus discípulos. Nisto em quê? Quando amardes uns aos outros. Jesus ensinou o reino dos céus. Fundou uma comunidade de discípulos para anunciar o evangelho do reino. Para anunciar o amor, a justiça do reino dos céus. E não uma religião. E não dogmas. E não invencionice. E não a ensinar barganha. Endeusamento, bajulação, manipulação, misticismo, amuleto,
politicagem, autoritarismo, separatismo. Então tem muito isso. Saiu daqui, vai para outro lugar, não faz parte do nosso ministério, então não é de Deus. Julgam que a denominação dele ou dela é melhor do que a outra. Olha o separatismo aí. Aonde isso parece com o evangelho, com o ensinamento de Cristo? Não, irmãos. Isso tem que ser ensinado, tem que ser falado, tem que ser anunciado. Emocionalismo. Deixei para o final aqui. Emocionalismo é nocivo, irmão. O que deve reger a sua vida, a nossa vida, é a boa consciência do evangelho de Deus. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Ser sóbrio, ser racional, prudente. Emocionalismo é perigoso. Emoção é diferente de emocionalismo. Emoção, nós se emocionamos. A pessoa se emociona ouvindo um louvor, uma música, um hino. Se emociona até assistindo um filme. Enfim, uma peça na escola da tua filha, do teu filho. Uma peça teatral. Enfim, se emociona com várias coisas. Com um presente que você ganha. Com uma data especial. Tá entendendo? Emoção, com a renovação de votos, enfim. Agora, emocionalismo é perigoso. E isso tem demais nas denominações. Mais uma vez, principalmente nas pentecostais e nas neopentecostal. Emocionalismo. Tem demais, tem muito. E as pessoas não percebem. Por quê? Não tem o poder do discernimento. Tem pouco conhecimento, infelizmente, da palavra. Não examinam a palavra. Então, o líder ali, o lobo, né? Tem aqueles que não são lobo. São temente a Deus. Mas também estão sendo enganados. Enganando os outros, sem perceber. São ignorantes mesmo. Tem pouco conhecimento. São preguiçosos para estudar, para examinar. Não dão importância para a palavra, o conhecimento da palavra, e aprenderam assim e vão replicando. São papagaios, infelizmente. Mas tem aqueles que fazem, né? Então tem aqueles que fazem propositalmente. Sabe que está fazendo, sabe que é errado. E eles usam esse método de emocionalismo para enganar muitas pessoas. Eles usam esse método, usam ali a oratória, enfim, a gritaria, faz aquela oração, aquele movimento todo, enfim, para no final vir pedir uma oferta, um voto ali, faz um voto aqui, pede tanto ali, eu quero tantas pessoas, eu quero tantas pessoas que possa dar 500, eu quero tantas pessoas, faça esse voto de fé, faça a prova com Deus, enfim, aproveita para... Eles usam essa artimanha, essa técnica do emocionalismo para enganar muitas pessoas. O emocionalismo também está na questão de, nossa, aqui eu senti Deus, nossa, que palavra poderosa, que palavra maravilhosa. E a pessoa, entendendo? Que louvor maravilhoso, que presença, eu me arrepiei toda aqui, ó, senti o arrepio, senti o anjo passar aqui. Enfim, a pessoa, emocionalismo isso. Isso não é parâmetro para você. Isso aí vai ter em vários lugares. Arrepio, enfim, até em muitas denominações que ensinam um monte de besteira, de heresia, mas a pessoa sente o emocionalismo ali, tem emocionalismo, né? Sente o arrepio, de repente o cara mistura uma palavra, fala algo verdadeiro, fala uma mentira, a pessoa nem percebe. Nossa, que senti Deus aqui. Aí fica ali. Um lugar nocivo, cheio de heresia, de mentira, ganância, avareza, corrupção, o charlatão, cheio de autoritarismo, cheio de misticismo, manipulação, politicagem, mas por a pessoa se emocionar ali, sentir o emocionalismo, um arrepio, fulano de tal tem uma oratória, pronto, aqui é de Deus, aí fica, aí é enganado. Tá vendo o perigo do emocionalismo? Como é que muitas pessoas são pegas por emocionalismo? Só fica gritando no teu ouvido. Grita, pede para você gritar, isso, aquilo.
Isso é algo irracional, irmão. Isso é algo irracional. Isso é emocionalismo puro. Grita no teu ouvido, tá coisando e a pessoa vai, fecha o olho, se deixa levar, entra no emocionalismo. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Toma cuidado. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Você sentir a presença de Deus, no louvor, na adoração, palavra ali, mas o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Espírito Santo é educado, é elegante. O Espírito de Deus jamais vai te tirar do controle. O Espírito Santo não leva ninguém ao emocionalismo, à histeria, ao desequilíbrio. Somos ser racionais. Agora, escreva aí embaixo, no comentário, ok? Deixe seu comentário. Quer criticar também? Pode criticar, você é livre para isso. Fique à vontade para achar que eu estou inventando isso aqui, se eu estou mentindo sobre isso aqui. Isso aqui você vai achar em muitas denominações, praticamente em quase todas elas. Algumas você não vai achar politicagem, não tem politicagem ali, entendeu? Algumas não tem tanto separatismo, tá entendendo? Algumas não tem ali bajulação. Algumas não tem os charlatães ali. Tem pessoas até temente a Deus, honesta, tem um cuidado, zelo ali. Não quer enganar as pessoas, enfim. Não quer usar, né, da boa fé das pessoas, não é impostor. Enfim, mas na maioria tem. Na maioria tem. A minha crítica é para os líderes, os líderes religiosos, não generalizando, mas esses que fazem barganha, os charlatães, os impostores, os falsos profetas, os lobos, os gananciosos, os que têm mania de grandeza, os avarentos, os arrogantes, os que se acham deuses, os que se acham intocáveis, inquestionáveis, os que se acham os mais ungidos do que a igreja, o corpo de Cristo, se acha especial, os que fazem bajulação, que são manipuladores, esses que adoram promover o misticismo, amuletos, os que fazem politicagem com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo, se misturando à política, os autoritarismos, os que usam do nome, da posição, sabe? Do rótulo, do título de pastor, de presbítero e acha que pode, sabe? Reger e usar de autoritarismo com a igreja de Cristo. Mandar e desmandar, não aceitar questionamento, ser arrogante, não ser humilde para reconhecer o erro. Isso é autoritarismo. Separatismo, emocionalismo, tudo isso aqui, irmão, tem no sistema religioso, tem a maioria das denominações, infelizmente. Tudo isso aqui não é evangelho. Tudo isso aqui não tem nada a ver com o evangelho. Isso aqui não é evangelho de Deus. Não é o reino dos céus. Isso é enganação, isso é heresia, isso é anátema, isso é nocivo, isso é perigoso. Então examine as escrituras, seja bereano, abra os seus olhos, examine, pesquise sobre isso, estude e seja um crente racional, bereano, tenha discernimento. Você não precisa de nada disso aqui ou do sistema religioso para buscar crescer em espiritualidade. Espiritualidade é você com Deus, a tua comunhão, a tua sinceridade, teu quebrantamento. Deus procura os quebrantados, contritos de coração. Ok? Os que adoram em espírito e em verdade. Forte abraço, fica na paz, até breve.